Olá, amigos e parceiros da Águia Empreendedora, treinamento e consultoria empresarial, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suelen, vocês já me conhecem, e juntamente com o professor Eric Brasil, estamos aqui à frente desse treinamento para ajudar vocês a entenderem melhor sobre a gestão de conflitos. E hoje estamos com muito prazer no nosso terceiro encontro a respeito desse conteúdo. E hoje, nesse conteúdo, nós vamos falar de dois pilares essenciais para uma boa gestão de conflitos, que é a comunicação e a ética. Por que vamos falar desses dois pilares? Acho que vocês estão bem lembrados. Se não, vou colocar já na tela para vocês, que falamos nos outros módulos e encontros anteriores, que a boa comunicação, que o gestor, na verdade, que negocia, alguém que realmente quer ser um gestor, ele precisa ter como características principais essas que eu vou colocar agora para vocês verem. Então, relembrem comigo. Dentre todas essas habilidades, falamos da palavra princípio, ou seja, alguém que age por princípios, quer da empresa ou próprios, e depois falamos também de alguém que sabe ouvir. Mas, voltando aqui para mim, como sabemos ouvir se não sabemos nos comunicar? Como vamos trabalhar e negociar, gerir conflitos por princípios se não temos ética? Ou não temos um entendimento adequado do que seria a ética? Então, por isso, a aula de hoje é o terceiro encontro que vai dar base para a gente conseguir, então, gerir e administrar bem os conflitos. Vamos juntos mergulhar nesse assunto. O primeiro que vamos falar é a respeito de comunicação. Sim, claro. Por quê? Porque a maioria das pessoas diz assim, Suelen, comunicação é um negócio que é fácil demais. Hoje, em todo lugar, a gente tem como se comunicar. Eu tenho WhatsApp, eu tenho mídias sociais, eu tenho carta, e-mail, telefone, eu tenho áudio, escrito. Eita, a gente tem um universo de coisas para nos comunicar. Mas quem disse que ter variedade significa saber utilizar? Às vezes, alguém tem diversos pincéis de pintura de uma casa, mas não sabe para qual serve cada um. Ou, se você é mulher ou gosta do ramo da maquiagem, tem diversos pincéis para fazer uma boa maquiagem, mas qual usa para quê? Ou ainda, se você não é bom na cozinha, tem diversos utensílios, mas para que serve cada um? Ou como misturá-los para poder, então, conseguir um bom resultado, os ingredientes, por exemplo. Ter uma variedade de itens não significa saber utilizá-los. Vai por mim. Então, por isso, através dessa aula de hoje, vamos mostrar que comunicação é a coisa mais antiga que nós fazemos e, por isso, é a coisa que mais temos experiência, é a coisa que mais erramos. Triste, mas é a realidade. Por quê? Vamos lá. A primeira vez que você se comunicou na vida foi quando você causou enjoos à sua mãe enquanto ela estava grávida de você. E aí depois você prosseguiu se comunicando, você começou a se mexer na barriga dela, a chutar. Esse era o teu método de comunicação. E quando você nasceu, você evoluiu. Assim que você nasceu, você fez o quê? Chorou. Muito bem. Você teve esse processo de comunicação. Mas tem gente que parou aí no dia que nasceu. Como assim? Porque tem gente que ainda se comunica aos chutes e aos choros, aos escândalos. Essa realmente, definitivamente, não é a forma de se comunicar como profissional, muito menos como alguém que quer gerir conflitos. Então, vamos deixar de lado o choro e também os chutes e vamos entender como nos comunicar adequadamente se somos gestores, como vimos no encontro anterior, e se somos negociadores e se somos gestores que negociam e gerenciam conflitos. Vamos lá, né? Quando a gente fala a respeito de comunicação, vem uma aulinha lá da sexta série que nos fala dos elementos da comunicação, que eu vou já relembrar vocês também. Mas, se a gente for procurar o significado da palavra comunicar, ela vem do latim, que é comunicare, e que significa partilhar, dividir, tornar comum, associar, trocar opiniões. Então, para você que pensa que comunicar é dar palestra, fazer um monólogo, isso não é se comunicar. Se comunicar envolve um compartilhamento de informações, uma troca, uma partilha. Eu escuto daqui e você escuta daí. Eu falo daqui e você fala daí. A gente tem uma troca. É óbvio que numa aula como essa, eu tento às vezes proporcionar uma aparente interação com vocês para ter uma troca. Afinal, a gente está utilizando um recurso de vídeo. No entanto, vocês podem se comunicar através do e-mail da Águia, através das mídias sociais, dar um retorno. Então, há um processo de comunicação, mesmo que não seja de imediato. Porque comunicação é isso, troca, uma partilha. E aí, agora sim, voltamos lá na nossa sexta série e vamos ver os elementos de comunicação,
relembrá-los ou conhecê-los, se for o seu caso, vai te ajudar a entender por que esse processo é vital para o desenvolvimento de uma boa gestão de conflitos. Então, fiquem de olho na tela e acompanhem comigo. Como vemos aqui, existe um processo de comunicação, que é uma ação bem comum. Existe um emissor que, através de um código, ele envia uma mensagem para o receptor. E esse código que fez com que ele escrevesse essa mensagem, ou dissesse essa mensagem, ela tem também um referente, ou seja, o tema a qual essa mensagem se refere. Vamos entender cada um desses itens? Vamos comigo. O primeiro que vocês viram agora há pouco foi o emissor. O emissor é a pessoa que está enviando a mensagem. Quando eu usar a expressão enviar mensagem, por favor, não achem que é só aquela mensagem escrita, tá? É quando ele envia a mensagem através de sinais, através da voz, através de algo escrito, né? Toda vida que eu passo uma mensagem para vocês, até por gestos, olhares, eu estou sendo o emissor daquele momento. Agora, aqui nesse treinamento, por exemplo, estou sendo o emissor. Estou passando a mensagem. Esse emissor ele pode ser uma pessoa só ou um grupo, que pode ser uma empresa, o governo, enfim. E aí, depois nós temos a tal e dita mensagem. O que é a mensagem? Bem, ela é o objeto da comunicação. É o conteúdo das informações que eu estou transmitindo. Aproveitando aqui essa aula, tudo que eu estou falando para vocês, desde a primeira palavra até a última que eu vou falar nesse tempo de aula, é a minha mensagem, é o meu conteúdo. Mas o meu conteúdo, ele tem um tema, ele tem um referente, ele se refere a algo. E aí, vamos para o outro item, que é o referente. O que é o referente? É justamente o assunto ou o tema que aquela mensagem está levando. No nosso caso hoje, você poderia chamar o nosso assunto de ética e comunicação, ou pilares da gestão de conflitos, enfim, o nome que a gente colocar para você entender o módulo. Então, esse é o tema, ou a que se refere a minha mensagem completa durante todos os minutos que eu falar aqui com vocês. E que código eu estou usando para utilizar, para fazer ou falar essa mensagem, que no caso está sendo falada, embora vocês também recebam material escrito, né? O código que eu utilizo para falar com vocês são os caracteres ou as regras de combinação de signos, de itens que formalizam a minha fala. E que caracteres eu estou utilizando? Então, eu estou utilizando a língua portuguesa. Eu poderia utilizar um assovio, eu poderia utilizar um som, se fosse comum a nossa região, ou poderia utilizar, talvez, desenhos como os emotions que vocês utilizam nas conversas por WhatsApp, mas aqui no caso estamos utilizando esse meio, que são os códigos, que é a língua portuguesa, o alfabeto da língua portuguesa. Mas, eu, emissora, estou utilizando o alfabeto, o código da língua portuguesa, para transmitir a mensagem sobre comunicação e ética para vocês durante todo esse percurso. E eu já me entreguei, né? Pra vocês. Quem é meu emissor? Já sei. E quem é meu receptor? Vocês. Isso mesmo. Então, o receptor é aquele grupo, pessoa ou animal que recebe a mensagem. Até porque quando você está adestrando um animal, ou quando você reclama ou parabeniza ele por algo, você está emitindo algo para ele. E ele está recebendo aquela informação e reage de acordo com a emissão do que você fez. Então, por isso, o emissor pode ser uma pessoa ou um grupo, e o receptor pode ser pessoa, grupo ou ainda animal. Agora que relembramos essa aulinha aí da sexta série, a gente pode comentar que existem algumas barreiras que prejudicam a nossa comunicação. A essas barreiras nós damos o nome de ruído. Mas, quando meus queridos amigos aqui da Águia Empreendedora escutam a palavra ruído, talvez imaginem que essa palavra se refere somente a um barulho, algo que possa atrapalhar aqui a nossa aula, ou que possa interferir no bom aprendizado de vocês. Se engana quem pensa que o ruído é só isso, uma poluição sonora. Pelo contrário, o ruído ou a barreira à comunicação é tudo aquilo que afeta em diferentes graus a transmissão da mensagem. Pode ser uma pouca atenção da parte de vocês. Se eu estiver aqui falando um conteúdo de muita qualidade e vocês estiverem fazendo outras coisas e ao mesmo tempo me ouvindo, boa parte do que eu digo é disperso pelo que vocês estão fazendo. É perdido. Então, isso pode ser um ruído. Também a pouca atenção, né? Como já falei, do receptor, erros de codificação, eu falar palavras erradas ou então uma conjugação verbal errada, embora que a gente procura falar da melhor forma possível e usa algumas formas de falar que sejam mais usuais ou coloquiais para se tornar mais próximo de vocês.
Uma forma de falar errada, ela prende a atenção para algo negativo e desvia do conteúdo da mensagem. Também uma voz muito baixa, se eu começar a falar assim... se eu começar a falar assim com vocês, além de dar sono, vai também fazer com que vocês tenham ruídos, porque vai ter dificuldade para ouvir. Talvez você tenha que pegar um fone, ou talvez não o tenha, ou mesmo assim você tenha essa interferência. Se a minha voz estiver encoberta por uma música bem alta, que vai atrapalhar o nosso processo, isso será um ruído. Então, o termo ruído não se refere somente a uma perturbação sonora. Também, no caso da comunicação visual, sim. Vocês vão receber o material impresso, né, a respeito dessa disciplina, desse conteúdo aqui que a gente está falando. E aí, no material impresso, ele tem que estar bem claro, inteligível. Ele não pode ter, digamos, uma mancha ou uma figura que fique por cima do texto e impeça de vocês compreenderem ou lerem o conteúdo, senão isso seria um ruído na comunicação. Certo? Então, já entendemos que o emissor, o receptor e todo esse processo que acontece entre eles pode sofrer interferência de ruídos. E a gente precisa entender quais são para que a gente evite durante o nosso processo de comunicação enquanto gestores ou enquanto pessoas que desejam ser bem entendidas. E por falar em bem entendidas, tem uma frasezinha que rola por aí nas redes sociais ou que passa pelo nosso meio, dos amigos, parentes e até colegas de trabalho, que as pessoas dizem assim: eu sou responsável por aquilo que eu digo, não pelo que você entende. Ai, que fala, né, atrevida. Ai, que fala, né, talvez coloca prepotente ou algo assim. Soa mesmo. Mas muitas pessoas falam sem essa intenção. Às vezes falam porque se esforçam para comunicar algo. Mas preste bem atenção. Se você falou, é porque você quer ser ouvido. Então, você é responsável, sim, pelo que você fala. E também é responsável, sim, pelo como os outros escutam. Obviamente que se você já explicou de forma falada, escrita, já fez ilustrações, praticamente desenhou, então, e a pessoa do outro lado, que é o teu receptor, se nega a querer entender, aí, obviamente, você não é responsável por isso. Mas enquanto você não esgotou os seus recursos, os recursos que estão à sua disposição para fazer o outro entender, você sim é responsável por aquilo que o outro entende também. E por falar nisso, uma boa comunicação por parte principalmente de um gestor, que já falamos em outros momentos aqui nesse conteúdo, né, nas módulos anteriores, que pode ser um gestor de conflitos na família, na empresa, ou até mesmo um gestor no âmbito religioso, ele precisa chamar o outro pelo nome. Todos nós temos um nome, e o nome nos confere dignidade. O nome próprio nos identifica, então não há uma boa comunicação se eu não chamo a outra parte pelo nome. Suelen, mas aquela pessoa gosta de ser chamada por apelidos. Cuidado, ela gosta de ser chamada assim talvez no ambiente familiar ou pessoal, e você descobriu qual é o apelido. Isso não quer dizer que no ambiente empresarial ela goste. Talvez usar o apelido perante alguns seja normal, perante outros tire a dignidade, ou então tire a responsabilidade, o grau de hierarquia que aquela pessoa tem. Então, cuidado com o uso de apelidos. Por isso, nunca erra quem chama o outro pelo seu nome. E, se for necessário, até mesmo pelo seu título, ou cargo que executa. Usar uma linguagem clara e que facilite a compreensão. Vez por outra que eu uso alguns trocadilhos, faço algumas brincadeiras com vocês, ou até mesmo uso palavras bem coloquiais do dia a dia, porque aqui eu estou falando para todos os públicos. E eu quero ter uma expressividade que a todas as camadas, classes e níveis hierárquicos e de conhecimento atenda. Então, por isso, utilizo diversos tipos de comunicação. Também perguntar de forma objetiva e com clareza, ouvir as respostas sem interromper. Afinal, como dizia o famoso Chacrinha, um personagem da comunicação moderna, sim, moderna, do nosso país nos anos 80, ele falava que quem não se comunica, se trombica. Ou você já ouviu falar, se não conheceu o Chacrinha porque é bem mais novo, talvez você já ouviu falar de que quem tem boca vai a Roma. Então, são palavras que denotam, são frases ou ditados que denotam que uma boa comunicação é muito importante. Agora, além das dicas que eu falei, é muito importante também demonstrar interesse, demonstrar contato visual com o teu ouvinte, né, com quem você está conversando, ser consciente da tua linguagem corporal, fazer gestos e também, saber ouvir. Explore a força do silêncio. Tem momentos que é muito importante estarmos atentos a ouvir o que o outro tem a dizer. Não queremos ser apenas multiplicadores que repassam conteúdos e informações de qualquer jeito e quem quiser que lute para entender. Queremos ser comunicadores, que é aquela
pessoa que viabiliza uma troca de informações, que organiza o conteúdo de maneira clara, pensando no que o seu ouvinte já conhece, no que o seu ouvinte quer saber sobre o assunto e de que forma é mais clara para o seu ouvinte entender. Isso sim é um verdadeiro comunicador. Até porque vários autores como Peter Drucker ou Aristóteles, que foi um filósofo do passado, mencionou que a comunicação é imprescindível para o ser humano evoluir o seu intelecto ou evoluir as suas relações. Então não vamos deixar de usar. Mas, para se comunicar, precisa também utilizar um outro recurso bastante importante, que são os princípios. Que é, então, dentro desses princípios, quero destacar um que é a ética. Ética é uma característica imprescindível para um bom comunicador. Bem como também, se quer usar a sua boa comunicação para gerir conflitos, então ética é imprescindível, é essencial, é importante, não pode viver sem. Então, o que vem na tua mente quando se fala de ética? Talvez você pense em lugares da nossa economia, em lugares do nosso país onde falta ética. Mas talvez você pense que ética é algo que se relaciona a moral, se relaciona a caráter. Podemos dizer que ética é uma reflexão moral do comportamento da sociedade. É aquilo que você deveria ensinar ao seu filho em casa, para quando ele fosse à escola ele ajudar outros a compreender. A gente começa a falar de ética em casa e muitas vezes alguns faltam com ela. Quando alguém te liga ou bate a sua porta e você olha para o seu filho e diz que eu não tô. Não espere que quando ele fizer 18 anos, ele te diga exatamente onde ele está. Você, desde cedo, fez com que ele olhasse para alguém na porta ou no telefone e dissesse: a mamãe está dizendo que não está, o papai está dizendo que não está, embora esteja em casa. Ou ainda, ética é aquilo que você talvez esqueceu ou não deu muita ênfase ao ensinar ao seu filho quando ele foi para o colégio com o lápis da tabuada. Leve esse lápis, menino, que se a professora não vê, tu usa ele. Se ela vê raspar, não tem problema. Né? Talvez alguns pais, e isso é uma realidade, eu como consultora e também professora já vi isso acontecer em alguns ambientes, ensinam aos seus filhos maneiras de driblar ou de burlar as leis. Não, ética não é isso. E aí, devido a eu falei muito de filhos, mas por quê? Porque devido a gente ensinar isso às crianças, essas crianças vão crescendo, vão ser eternamente crianças. Elas vão, no seu período de formação de personalidade, que é dos 5 aos 7 anos, crescer levando esses conceitos. E daqui a pouco elas estão sendo presidentes, diretoras, CEOs, vice-presidentes, gerentes, diretores de empresas, chefes de família. E aí vão levar esses conceitos não éticos para sua casa. No material que eu estou enviando para vocês, anexo a esse conteúdo, vocês vão ver um pouco mais a respeito de ética, com respeito também a como ela deve ser importante para os nossos dias. Mas eu queria deixar com vocês um texto reflexivo que, mais do que eu dar conceitos sobre ética, esse texto vai ajudar vocês a perceber a importância e a aplicabilidade dela na nossa vida. Então vamos acompanhar aqui na tela o texto que eu vou ler junto com vocês. O nome desse texto é Pescaria Inesquecível. Vamos juntos. Ele tinha 11 anos e a cada oportunidade que surgia, ia pescar no cais próximo ao chalé da família, numa ilha que ficava em meio a um lago. A temporada de pesca só começaria no dia seguinte, mas pai e filho saíram no fim da tarde para pegar apenas aqueles peixes cuja captura estava liberada, para praticar, exercitar. O menino amarrou uma isca e começou a praticar arremessos, provocando ondulações coloridas na água. Até aí tudo bem, uma brincadeira saudável entre pai e filho. No entanto, quando o carniço, ou a vara, vergou, ele soube que havia algo enorme do outro lado da linha. O pai estava olhando com admiração, enquanto seu filho, pela primeira vez pescando, conseguiu habilmente e com muito cuidado erguer um peixe exausto da água. Era o maior que já tinha visto, porém a sua pesca só era permitida naquela temporada, que se iniciaria de pesca. Daí, então, o pai acendeu um fósforo e olhou para o relógio. Pouco mais de 10 da noite. Ainda faltavam quase 2 horas para a abertura da temporada. Em seguida, ele olhou para o peixe e depois para o menino, dizendo: "Você terá que devolvê-lo, filho." "Mas, pai," reclamou o menino. "Vai aparecer outro," insistiu o pai. "Não tão grande quanto este," choramingou a criança. O garoto olhou à volta do lago, não havia outros pescadores ou embarcações à vista, e mesmo sem ninguém por perto, ele sabia pela firmeza em sua voz que aquela decisão era inegociável.
devagar tirou o anzol da boca do enorme peixe e o devolveu à água escura. O peixe movimentou rapidamente o corpo e desapareceu. Hoje, esse menino ele cresceu. Ele não vai mais até a casa do lago tanto como ele ia antigamente, mas ele sempre vê o mesmo peixe diante de qualquer questão ética que ele tenha que enfrentar. Porque o seu pai lhe ensinou desde muito cedo que a ética é simplesmente uma questão de certo ou errado e de como você age independente se tem alguém para te ver. Então, percebeu, diante desse belo texto, nós percebemos que, às vezes, temos que lidar com dilemas éticos não só do nosso próprio conceito, mas que envolvem outros, como a questão da temporada de pesca, que envolvem pessoas que amamos. Imagina o amor de um pai para um filho, né? Também envolve a admiração ou a frustração que vamos ter com a realização ou não daquele feito. Mas não esqueçam que se o seu pai tivesse ensinado a esse filho a pescar e camuflar o que fez, ele talvez não lembrasse nem dessa pescaria, mas teria internalizado o conceito de que tudo tem um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro que alguns gostam de usar e enaltecer. Mas como ele o ensinou que ele precisava respeitar a autoridade e as regras estabelecidas, mesmo sofrendo, porque isso lhe ia resultar um melhor bem quando fosse da sua vez e outros fizessem, ele assim conseguiu lembrar desse processo ético por toda a sua vida. Então, ética é muito mais do que simplesmente a gente fazer aquilo que nos convém. Ética envolve realmente o respeito pelo certo e errado. Com esses conceitos de comunicação e ética, vocês estão mais que preparados para começar a tarefa de gerir conflitos. Ansiosos, hein? Então vamos para o nosso quarto encontro, que lá vamos falar mais sobre esse assunto. Beijo grande, tchau, tchau. Fiquem conosco até o próximo encontro. A águia vive!